Aline do blog Parte do Meu Ar e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês 5 ideias super, hiper legais pra customizar aí os seus lápis e as suas canetas. Gente, eu não tô sabendo lidar com esses materiais porque eles ficaram assim muito lindos, muito fofos mesmo. Tem de pirulito, de cacto, sereia, donut, sorvete, tá incrível. Seus materiais escolares nunca mais serão os mesmos. Agora não tem mais desculpa aí pra ter aquele material customizado super, hiper lindo e fofo e tudo mais. Então já vai deixando aquele like pra não esquecer depois e vamos deixar de enrolação e bora lá aprender? Para nossa primeira ideia, eu peguei um pedaço de biscuit e fui enrolando na mão até formar uma bolinha. Ela fica mais ou menos deste tamanho. Depois, com a ponta de uma caneta, eu fiz um furo para encaixar o lápis e depois coloquei a outra ponta para encaixar certinho depois. Depois só dei uma ajeitadinha em volta. Peguei um pedaço de biscuit menor e fui enrolando até formar uma minhoquinha bem fininha. Depois, com a ajuda de uma régua, eu dei uma achatadinha para ficar mais retinho. Cortei a pontinha fora para ficar certinho, depois só fui enrolando em volta da bolinha, deixando o furinho do lápis para baixo. Aí é só retirar o excesso com o estilete ou tesoura, tomando muito cuidado para não se machucar, hein? Vá molhando os dedos e passando para unir uma ponta com a outra. E com a ajuda de um estilete ou régua, vá dando batidinhas embaixo e em cima desse círculo fininho do meio para deixar retinho. E ajeite em volta para ficar mais redondinho, se precisar. Depois encaixe o lápis para acertar o furinho novamente e vá corrigindo os defeitos se precisar. Aí esperei secar por 24 horas. Para pintar eu usei a tinta PVA rosa. Aí é só esperar secar e depois, para dar aquele brilho do pirulito, eu passei base de unha. Isso mesmo, base de unha, funciona super bem. Aí é só esperar secar uns minutinhos e já está pronta a sua ponteira de pirulito. Fica mais legal ainda se o seu lápis for branco, mas se não for também dá para pintar. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam, porque eu adorei todos! Se estiver gostando dessa ideia, deixa aquele like aí embaixo! Para nossa segunda ideia, eu fiz uma bolinha mais ou menos daquele tamanho e achatei um pouco com a régua. Fui ajeitando em volta para ficar com as bordas redondas e depois fiz um furinho com a ponta da caneta e também com a outra ponta da caneta que vamos encaixar depois. Com a ponta de um pincel, eu fiz outro furo no meio e fui acertando os defeitinhos com um pouquinho de água. Aí é só molhar as pontas dos dedos e ir passando até ficar certinho. Ei, já se inscreveu no canal? Então clica aí embaixo e ativa o sininho para receber mais ideias como estas. Depois fiz um rolinho com biscuit um pouquinho mais grosso e fui achatando bem com a régua. Essa parte você pode fazer também com um rolinho, como eu vou mostrar no próximo DIY. Aí é só posicionar a caneta que você escolher no biscuit e ir enrolando a massa em volta dela. Aí é só ir passando assim para ficar bem certinho, bem enroladinho em volta e cortar o excesso das duas pontas com um estilete ou então puxando mesmo. Aí vai ajeitando, apertando até acertar tudinho. Se precisar, retire um pouco do excesso, mas não deixe a caneta muito grossa. E a ponta ficará assim. Já na outra ponta, eu retirei o excesso para a gente poder encaixar esse pedacinho da caneta lá na outra parte do biscuit que a gente fez antes. Aí só fui molhando a ponta do dedo para tirar as imperfeições da massinha. Aí é só pegar a outra parte do biscuit que fizemos, colocar cola quente no furinho e encaixar a caneta. E ficará assim. Depois eu fiz uma minhoquinha bem fininha e fui cortando para fazer os granulados. Para colar eu usei a cola universal, mas você também pode colar usando um pouquinho de água ou até mesmo a cola branca. Depois é só esperar a massa secar por 24 horas antes de pintar. Aí no dia seguinte eu pintei usando a tinta neon rosa da Art Team. Aí é só tomar cuidado para não pintar os granulados, mas você também pode colar eles só depois que pintar. E eu pintei também a parte da caneta. Esperei secar. Aí com a tinta PVA amarela eu pintei a parte de trás do donut.
só tomar cuidado para não borrar usando um pincel mais fino. Aí com um pincel fino também eu pintei os granulados coloridos. Depois que secou, eu passei uma base de unhas para dar brilho e proteger. E já está pronta a nossa caneta de donuts. Ficou muito fofo, fala sério. Agora sim eu mereço um super like, não é? Agora sim você vai ter um material escolar totalmente exclusivo para ninguém botar defeito. Para nossa terceira ideia, eu peguei um pedaço de biscuit e fui enrolando até formar um rolinho mais ou menos deste tamanho. Para amassar eu usei um pedaço de cano, mas você pode usar qualquer coisa redonda também. Aí fui ajeitando com uma régua embaixo e em cima para ficar retinho. Aí só fui enrolando na ponta do lápis. Vai ajeitando para ficar certinho e molhando as pontas dos dedos para unir uma partezinha com a outra e não ficar esses defeitinhos aí. Aí com um estilete ou uma régua é só dar umas batidinhas embaixo para ficar retinho e dar uma fechadinha na parte de cima. Passe um pouquinho de água também e coloque outro pedacinho para tampar. Aí é só ir molhando os dedos e passando até ficar lisinho. Depois eu passei um pouquinho de água e fiz uma minhoquinha bem fininha e fui enrolando em volta do lápis, mais na parte de cima assim, até formar um sorvetinho. E ficou assim. Depois só fui ajeitando embaixo para o copinho ficar mais retinho. E para a parte de cima do sorvetinho não descolar, é só ir passando água aos poucos ou então colar com cola branca. E com a ajuda do estilete eu fui fazendo as marquinhas da casquinha. E como vocês já sabem, para endurecer a massa é só esperar secar até o dia seguinte. E usando a tinta PVA marrom, eu pintei a parte da casquinha. Depois, com a tinta neon da Art Team, eu pintei a parte de cima do sorvete. E para dar um toque a mais, eu usei um esmalte com glitter para pintar a parte de cima do sorvete. Ficou lindo assim. E embaixo, para pintar o lápis, eu usei uma tinta PVA azul. E para proteger e dar um brilho, eu passei base para unhas. Aí pode passar até na parte do lápis que a gente pintou também. E já está pronto o nosso lápis de casquinha de sorvete. Ah, ficou uma graça, não é? Essas ideias estão me dando até fome. E para nossa quarta ideia, eu peguei um pedaço de biscuit maior e fui enrolando com um rolinho até ficar mais achatadinho, mas não muito fino. Com uma caneta velha ou alguma coisa com ponta, eu fui desenhando uma cauda de sereia. Depois só vim cortando com o estilete para retirar o excesso que ficou em volta. E depois dei uma ajeitadinha ali no meio da cauda para ficar com um desenho mais bonito. Aí é só ir dando uma ajeitadinha com a mão para ficar com o formato mais certinho. Fiz uma minhoquinha mais fina e fui achatando com o rolinho. Aí é só enrolar na ponta do lápis e retirar o excesso depois. Vá ajeitando até a parte de baixo se unir ao lápis e ficar bem rente. Na parte de cima, abra um pouquinho com o estilete dividindo e depois aperte um pouquinho em volta das duas partes para encaixar a cauda. Aí é só ajeitar e unir as duas partes para não soltar a parte de cima e cair, hein? Vá passando um pouquinho de água, ajeitando certinho. Aí para reforçar eu coloquei mais um pedaço de biscuit na parte de cima para ela não cair e ficar bem firme. Aí fui passando água até unir os pedaços de biscuit e ficar lisinho. E para dar um efeito ali na cauda, eu decidi fazer uns risquinhos usando o estilete.
mas essa parte é opcional. Depois passei os dedos para ficar mais liso, esperei secar 24 horas para assim poder pintar com a tinta PVA turquesa. Para ficar mais bonito, eu pintei o lápis inteiro e só deixei a pontinha. Aí passei o esmalte com glitter e depois a base para proteger e dar brilho. E está pronto o nosso lápis de sereia. Ai, dá até dó de usar de tão lindo que ficou. Mas para durar mais tempo, você também pode fazer usando uma caneta. E aí, vocês também gostam de sereia? Me contem aí embaixo o que vocês acharam desse DIY. E para nossa última ideia, eu fiz uma minhoquinha mais grossinha e fui passando o rolinho até ficar achatada. Aí depois é só retirar a massinha e colocar em cima da caneta que você quer customizar. Aí é só apertar até formar a caneta e ir enrolando em volta dela. Esse jeito é melhor para fazer do que com o outro jeito que eu fiz enrolando a caneta também. Aí eu retirei o excesso da ponta da caneta e fui acertando ali, e na outra ponta o excesso que tinha eu dobrei para dentro até formar uma bolinha e ficar mais arredondado. E para ajeitar os defeitinhos eu só fui passando o dedo molhado com água. Depois fiz um rolinho menor e dobrei ele para fazer as pontas do cacto. Coloquei ela ali em cima para saber mais ou menos como ia ficar, cortei o excesso, ajeitei a pontinha para encaixar ela e coloquei usando água, eu colei ela com água. Aí eu só passei um pouquinho de água, fui passando os dedos até ela unir a outra parte. Aí eu fiz outra parte e repeti o mesmo processo. Aí com a ajuda de uma régua eu fui fazendo os risquinhos do cacto assim, para ficar com aqueles detalhes. Esperei secar 24 horas e depois pintei com a tinta neon verde da Art Team. Para fazer a florzinha do topo, eu fiz uma bolinha bem pequenininha, achatei ela e fui tirando umas pontinhas assim com o estilete até ficar apenas com 3 pontas. Depois, só fui ajeitando para as pontas ficarem arredondadas. Depois que elas ficaram arredondadas, eu inclinei as pétalas para cima. Aí também esperei secar até o dia seguinte e depois pintei com a tinta neon rosa. E para colar eu usei a cola quente. Aí é só colocar uma gotinha lá em cima e encaixar a florzinha. Para dar um toque final, eu passei a base para unhas. Assim fica muito mais bonito e dura muito mais tempo. E já está pronta a nossa caneta de cactos. Vocês não têm noção do quanto é difícil encontrar uma caneta assim e o quanto virou febre. Ah, e se você gostou dessas ideias, não esquece de se inscrever no canal. Essas foram as ideias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, faz em casa, compartilha a foto nas redes sociais e posta com a hashtag Aprendi com a Andressa. Então, um beijão e até o próximo DIY.